Bom, o assunto de hoje, ele vai ser o capítulo 10. Capítulo 10 sobre difração. Apesar de vocês já terem visto isso no laboratório, o conceito, e eu um pouquinho já falei no começo de interferência, assim, é importante deixar claro o conceito que está envolvido com difração, quando você faz um contraponto, aí vamos falar assim, né? Uma comparação com interferência. E o que isto difere, o que isso aqui difere, que é muito próximo, esses dois fenômenos, de ótica geométrica. Quando se fala em difração, interferência, pode incluir aqui polarização, talvez, em algumas situações. Eu vou deixar só esses dois fenômenos aqui. Você está falando de uma ótica física. E ótica física se diz quando o seu comprimento de onda é da mesma ordem de grandeza ou comparável com os tamanhos dos objetos. E que são o tamanho dos nossos objetos? Nós falamos em fendas que estão separadas por D, largura de fendas A e mais o quê? Tamanho de átomos, enfim. Até agora no curso a gente falou só isso, né? Então, quando isso é comparável com os objetos envolvidos, esses fenômenos ficam mais evidentes, difração e interferência. Quando o lambda ele é muito menor que as dimensões dos objetos, ou quando esse lambda tende então a zero, muito pequeno, você tem a ótica geométrica. O que eu quero levantar é quando você tem uma fonte, uma certa dimensão, milimétrica, tem um comprimento de onda, e aí você entra aqui com uma fenda. E essa fenda tem uma largura, uma abertura, D, por exemplo. E o que você vê aqui no anteparo? Quando este D, quando esse lambda, primeiro caso, quando este lambda for muito menor do que D, ótica geométrica, não é? Então você tem o que passando aqui? Isso aqui. Você vai fazer uma sombra, se esse aqui for um laser, por exemplo, com raios paralelos, com um diâmetro da ordem de 1 centímetro, e uma abertura aí talvez uns 5 milímetros, vamos falar. Vamos colocar aqui D igual a 5 milímetros. O que você vai ter aqui na sombra? Iluminado. Da ordem de... É evidente isso, não é? Muito evidente. O caso oposto vai ser o quê? Oposto não, extremo. Mesmo laser, agora eu vou colocar uma fenda menor, e esta fenda tem o valor de quanto que era? 2 micro, por exemplo. Vou colocar aqui um D. E um lambda, quanto é que é mais ou menos? O laser vermelho. 0,6. Comparável agora, né?
E se ele é comparável, vocês lembram que vocês viram, né? Aqui eu via uma área iluminada aqui. O que vocês viram aqui agora? Esta região aqui, não só esta região é iluminada, mas uma grande região, e pior, está apagando aqui, fica a noite toda aqui. Ainda vocês viram umas manchinhas laterais aqui. Não é isso? Aí eles desenhavam, lá, vocês tinham um máximo local, um máximo central, um máximo aqui. Enfim, seria isso. E você via então um diâmetro iluminado muito maior, não. Vamos colocar aqui da ordem de 30 milímetros. O que eu estou fazendo isso aqui? Estou diferindo ótica geométrica e ótica física, não é? E a pergunta é qual que são agora os meios termos aqui? Em que momento se começa a aparecer e em que momento se desaparece? Onde acontece a transição entre um ponto e outro? Se você colocar essa fenda variável agora e você montar um gráfico, e esse gráfico pode ser diâmetro da área iluminada por D. Como vai ser isso? Para uma radiação invisível, lambda de 0,4 a 0,7 microns. Como vai ser esse gráfico aqui? Não vai ter? Essa área iluminada que estou pegando aqui no caso 2 é do mínimo. Esse sinal aqui ele vai ter um máximo local, um mínimo, um máximo, outro mínimo e outro máximo. Seria entre os dois mínimos aqui. É você colocar um detector ali onde começa a radiação ali. Daí que termina as duas bordas desse máximo central. Ou pode ser também junto com os máximos laterais aqui, não tem problema. Quando o D ele é muito pequeno, quando o D é muito grande, desculpa, quando o D está aqui, por exemplo, quanto que vale a área iluminada? D, não é? Então, vou colocar um valor aqui, D. Um ponto aqui. Quando esse D for pequeno, quando esse D for zero, por exemplo, vamos colocar zero aqui. D igual a zero. Quanto que vale essa área iluminada? Zero? Zero. E um pouquinho antes do zero? Zero também? Vamos colocar uma escala aqui. Um D grande significa o quê? O que é um D grande para a gente? 5 milímetros. Então é 5.000. 10 milímetros é 10 elevado a 5. Desculpa, é 4. 10 elevado a 4. Primeiro caso aqui em cima, não é? 10.000 microns. Ou 10 milímetros.
10 na 4, 10 na 3, 10 na 2, 10 na 1, 10 na 0, 10 na menos 1, 10 na 0. Onde que é o segundo caso aqui? 0,6, 1 micro, por exemplo. Aqui. Onde vocês têm no laboratório? Isso aqui vocês têm em qualquer buraquinho na janela, né? Qualquer buraquinho na persiana, você tem isso aqui. Você tem um furinho de 3 milímetros, vai ter uma área de 3 milímetros lá, se você não tiver com o sol, outro reflexo muito por perto. E essa segunda reta é maior do que D, provavelmente, né? Se antes D era alguns milímetros, agora eu tenho uma ordem de grandeza maior, sei lá, eu chutei 30 aqui, né? Pode ser algo aqui, se aqui é 3, 1, 2, 3 milímetros. Vou colocar aqui em cima. 30. Esse ponto aqui. E o resto? 10 menos 2, 10 menos 3. Isso aqui é 1 nanômetro. Eu não perguntei alguma hora lá se passa luz ou não passa num buraquinho de 1 nanômetro? Num buraquinho de diâmetro menor que o meio de onda? Não perguntei isso, não? 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 Perguntei lá no começo do semestre. E aí, passa ou não passa? Estou perguntando agora. Se eu tenho um orifício de 1 nanômetro, passa a radiação? Fóton não tem tamanho? Uma bolinha de gude de 0,6 micron lá? Não é assim que falam? Aí como é que tem um orifício menor do que 0,6 e como é que passa? Estou lembrando agora que eu falei dessa discussão lá no começo, lá da natureza ondulatória, da radiação. Acho que passa. Eu nunca medi, nunca vi. Nunca ninguém escreveu também. E se passar, como que seria esse diâmetro? Temos que fazer em escala esse eixo aqui também. Vamos pagar esses valores primeiro. Se eu tenho 10 na quarta, aqui, quanto que vai valer o meu D? 10 na quarta, 10 milímetros. Então, os 10 milímetros estão aqui, mais ou menos. Se eu estou diminuindo, 10 na terceira, vai para 10 na terceira, este ponto aqui. Vai chegar a 10 na segunda, a área iluminada 10 na segunda. Agora já estou em 10 micron aqui, ó, 10 elevado, desculpa. 10 elevado à segunda são 100, 10 elevado a 1, 10 micron. Ou seja, tem agora um lambda de 0,6 e uma abertura de 10 micron. Não é aquele que você falou, que é menor, é maior ainda o D. Mas eu acho que se você for fazer um experimento com 10 microns e colocar um lambda de 0,5 microns, você não vai ter mais uma correspondência aqui, ó. 10 na 1 com 10 na 1. A sua área iluminada vai ser um pouquinho o quê? Maior. Aqui quando você vai fechar, vai ter um fenômeno de difração, como você está enxergando aqui nesse desenho. Então esse ponto aqui ele provavelmente vai deslocar para cima já. Você vai ter uma abertura na parede. Certo? E quando você for para 1, por exemplo, seria supostamente aqui embaixo, né? 10 na 1, seria esse ponto aqui. Também não. Se com 10 elevado a 1 já tem um efeito, imagine com 10 elevado a 0. Então você vai ter um valor provavelmente lá em cima. 10 elevado a menos 1, talvez aqui.
que você enxerga, na verdade, é algo assim, que decresce, porque está fechando a sua área, ótica geométrica, e vai chegar uma hora que isso aqui vai subir. Aqui é ótica geométrica, aqui é ótica física, ou ondulatória. Ele vai passar deste claro aqui, dessa mancha com certo tamanho, ela vai diminuindo, vai chegar uma hora que aumenta. Mas não é descontinuidade, é um ponto de inflexão. Então essa interface, esse ponto de inflexão aqui que eu estou falando, aqui, ó, é isso, você monitora. Assim como você diminui o D, vai diminuindo lá. Na hora que ele começa a voltar, começa a ampliar novamente o diâmetro, pronto. Você está numa região de ótica física, onde os efeitos ondulatórios são visíveis. Então esse é o objetivo desse gráfico, depois dessa confusão todos esses números aqui, mas é para você mostrar que em que momento esse gráfico em azul começa a fazer efeito comparado quando você tem um gráfico de sombras envolvendo apenas leis de ótica geométrica. Aí, nós temos agora em ótica ondulatória o fenômeno de difração e o fenômeno de interferência. Cara, tem cara que fala que é a mesma coisa. Tem livro que não diferencia um do outro. Faz um blá 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 ali, começa a falar que os dois fenômenos acontecem ao mesmo tempo, mas eu acho que não. Se você entender o que é difração, depois interferências já estudaram. Então agora, se a gente entender o que é difração, eu acho que vai ficar bem clara a diferença entre os dois. Isso já foi falado em aulas passadas, mas difração é quando a luz flexiona curva, né, certos objetos. E isso acontece quando o lambda é a mesma ordem de grandeza dos objetos que ele está interagindo. Tá? A origem, o termo original que foi utilizado para explicar esse fenômeno, ele vem de 1650 por pesquisador chamado Grimaldi. E o que ele falou? Que o termo difração, ele vem do inglês diffraction e do latim chamado de diffringere. E isto significa quebrar em duas partes. Quebrar em duas partes. Depois, em Newton, isso mais ou menos no ano 1700, alguma coisa, você tem Newton, vou chutar 1750 mais ou menos, você tem o termo de, o conceito de difração como uma inflexão da luz. E aqui em cima foi quebrar em duas partes a luz. Tá? O que aconteceu é o seguinte aqui, se você colocar uma fenda, o que acontece aqui? Se antes você tinha uma manchinha vermelha contínua, na hora que você começa a chegar perto da ótica geométrica, o que acontece aqui? Se quebra em algumas partes. Então esse que é o diffringere, ele quebrou uma máxima central e mais duas laterais, três aqui no meu desenho, por exemplo, né? E o que o Newton fala, que se você colocar agora um eixo óptico aqui, central, passando rente a borda
do material opaco, toda aquela parte aqui para cima daquela linha ali, como é que chegou a luz lá? Fazendo uma flexão, fazendo uma curva, entortando, né? Esse é o termo de inflexão que eu coloquei ali embaixo, que é curvar, né? Não sei se é o termo correto, mas é curvar. Curvar. Curvar, uma curva que a luz fez para você chegar lá. Tá bom? Então, este é o fenômeno de difração. Então, o fenômeno de difração é isso. É o fato de você curvar e você não estar mais tendo apenas radiação em linha reta, né? Como na ótica geométrica. Se isso é o fenômeno de difração, vou colocar aqui inflexão da luz. O que é interferência? O que é o fenômeno de interferência? Fenômeno de difração. Fenômeno de interferência. É evidente? Não? O que vocês viram de interferência lá no capítulo passado? Não é ondas se somando, subtraindo, interagindo. Então eu posso falar que isso é uma sobreposição das ondas de luz. Em que momento agora, se isto são esses dois fenômenos, então se eu colocar agora um fenômeno de fenda simples, que vocês fizerem em laboratório, em que você tem uma onda plana chegando, e essas dimensões aqui da mesma ordem de grandeza, do lambda e do d, então você tem aqui no anteparo uma distribuição de intensidade, onde que está o fenômeno de difração e onde está o fenômeno de interferência. Se você fizer, faça uma seta neste gráfico, onde está assim exacerbado o fenômeno de difração e onde que está o fenômeno de interferência. Onde que está? Me fala em regiões, assim, regiões. Tá vendo o eixo Y aqui, ó? Y em metros. Para que valores... Tá vendo? A gente até elabora questões de prova aqui, ó. Para que valores de Y temos difração e interferência? Y igual a zero é difração? Ah. Eu acho que errou. Oi? M igual a mais ou menos 1 aqui. Mais 1, menos 1. Isso aqui é mínimo, né? Isso aqui é a equação de mínimos, né? Ó, não confunda que isso aqui não são duas fendas, tá? É uma só. Então vocês só viram isso aqui lá no laboratório. Aqui em cima deve estar um 10 a menos 3 metros. Aqui também 10 a menos, né? Menos 10 a menos 3 metros. Cara, se a fenda tem essa largura aqui, ó. Aqui atrás eu posso desenhar um D. Então tudo que tiver para fora do D, distorção, que a luz não chega lá para o outro meio, né? Só chega por difração. Interferência, assim, tudo bem, você pode falar interferência tudo, interferência construtiva e destrutiva, mas o máximo central aqui, vamos imaginar que se isso aqui fosse o máximo central,
exatamente no máximo, ou seja, não tem muita diferença. A luz está chegando lá, tá bem, em linha reta, pode chegar lá de qualquer maneira, né? Com interferência, sem difração, sem interferência, só jogando luz na fenda, vai chegar a luz no meio ali. Só que na hora que você começa a ver esses mínimos aqui assim, ó, e essas estruturas, está acontecendo alguma coisa. As ondas estão somando, subtraindo, está gerando essa estrutura. Então, a interferência, eu colocaria assim, a difração para todos os valores de y maior do que, maior ou igual, maior do que d. Interferências seriam as para valores de d, de y, onde se observa uma estrutura, um padrão de luz no anteparo. Esses mínimos aqui, eles vão, na hora que você fechar agora, esses mínimos vão se deslocar. É isso que você está querendo saber? Então, você tem um D menor, cada vez menor agora. Esses valores aqui vão subir. Esse mínimo superior vai subir e o mínimo inferior aqui vai descer. Vou desenhar as mini ondas aqui do laser vermelho. Seriam essas. Aqui você pode ter uma, duas, N. E essas estão gerando o padrão de interferência. Tá? Quando vocês estudaram o fenômeno de interferência, você tinha uma fonte infinitesimal aqui, uma outra infinitesimal aqui, estava alinhado, aí você coloca um anteparo e aí você vê aquele padrão lá, né? Um para lá, um máximo central aqui. Isso. Isso aqui era o quê? Isso aqui é uma fonte 1, né, que a gente chamava S1 geralmente, um S2. Isso aqui é a teoria. Como é que é a intensidade disso aqui, vocês lembram? 4 e 0. Isso vai de menos infinito até mais infinito. Aí vocês vão para o laboratório, vocês pegam lá duas fendas bonitinhas, né? E vocês não veem esse negócio aí. Vocês veem o quê? Uma coisa assim, né? Onde você tem uma certa envoltória aqui. Lembram disso? Porque, na verdade, a sua fonte S1, S2 não era uma fonte infinitesimal, ele era uma fonte que tinha uma abertura. Ela era assim. Agora, você tem um fenômeno de... Vamos fazer bem didático, ó. Vermelho. A curva vermelha é o fenômeno de interferência. Apenas. Agora, o verde é o quê? O azul é o fenômeno de difração mais interferência. A interferência é essa estrutura aqui de máximos e mínimos que você vê na curva azul. A difração é isso aqui. É algo que está além das fendas ali, vamos falar assim, né? Onde que devia ser escuro, devia ser sombra, não é, tá? Que a luz entortou, curvou. Isso é fenômeno de difração. Isso aconteceu por quê? Porque você tem agora, além do fenômeno de interferência, você tem aqui na fenda saindo, nessas duas fendas aqui,
ondas se interferindo, ondas entortando, que eu falei, né? E além disso também interferindo, obviamente. E aí ninguém se perguntou, né? Mas todo mundo fez isso no laboratório, espero que tenha feito mesmo, né? Aí tinha lá um experimento com uma fenda simples só. Vocês enxergaram uma coisa assim, feinho. Bem pequenininho dos lados aqui. E se eu pegasse agora essa fenda e encurtasse mais ainda, vocês não tiverem isso no laboratório, mas se você jogar isto bem estreitinho aqui, muito menos. No caso do azul, nós tínhamos uma fenda de 0,2 microns. O seu lambda é de... Vamos colocar verde, por exemplo, 0,5. Tá? E agora eu vou colocar um D muito menor. Um D da ordem de 0,5 também. Tem fenômeno de interferência aqui ainda? Tem ou não tem? A difração está evidente, né? Que tem muita difração, tem muita luz que curvou ali. O fenômeno de interferência, ele está ali ainda, né? Porque esse decréscimo que está acontecendo aqui, ó, se você continuar, ele vai ter um mínimo lá atrás. Então, ele é uma extensão daquela estrutura que você não está enxergando mais. Então, eu concordo que você não consegue eliminar esses fenômenos de interferência. Você não consegue separar interferência de difração de interferência. Onde é que você conseguiu separar? Essa linha vermelha aí. Essa linha vermelha é pura e simplesmente interferência. Porque eu falei, tem duas fontes pontuais. Isso seria o quê? Seria você pegar esse fenômeno, essa fenda verde aqui, colocar no lugar da S1. Não vou fazer em verde, não. Vou fazer em rosinha. Você colocar uma fenda muito pequena aqui, uma outra muito pequena aqui. Opa, volta. Coloquei só uma primeiro. O que vai acontecer? Vai acontecer que não vou desenhar, né? Vai acontecer igualzinho essa curva verde aqui, não vai? Uma difração somente. Grande. Então vai ter luz indo para todos os lados aqui. Não é isso que acontece? Se tem um clarão gigante lá na parede, os raios estão saindo aqui a quase zero. Quase 90 até menos 90. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. E vou tampar aquela primeira lá, por exemplo. Vai acontecer a mesma coisa, não vai? Porque a diferença ali é pouca. A S1 está aqui, um micro do lado está S2, por exemplo. Vai acontecer a mesma coisa. Mas na hora que eu deixar as duas abertas, vai acontecer algo igualzinho a essa curva vermelha. Se você realmente for para o laboratório, eu quero fazer uma fonte S1, S2 infinitesimamente pequena, mas não matematicamente, né? Fisicamente, você vai ter ainda essa curva vermelha, mas ela não vai ser uma envoltória. Não vai ser um plano aqui assim, tá vendo? Os mastros não vão ser um plano. Ela vai ser uma envoltória aqui, ela vai descer gentilmente aqui, ó. Tá? Então esses máximos em vermelho que você está vendo aqui, eles não são constantes, eles vão chegar, porque num teto igual a 79, 89 graus lá, você vai ter um mínimo. Você não vai conseguir enxergar ele, porque não vai ter muita luz lá, provavelmente. Tá? Então essa é a correlação, que eu quero que vocês entendam, que você tem um fenômeno de interferência sim, mas ele sempre vai acontecer com um fenômeno de difração. Uma vez que acontece o fenômeno de difração, aí temos a difração de Fresnel com L só? Não, com dois L's. E a difração de Fraunhofer. E para entender esses dois fenômenos, a gente vai fazer o seguinte.
Se eu tiver uma fonte S aqui, eu tenho um orifício que ele chama de alvo, sigma aqui, e um anteparo plano do alvo, plano do anteparo. E as dimensões aqui são valores, tem um valor S aqui, sei lá, S da fonte, e a distância aqui, a S, chamado anteparo. Veja só, vocês fizeram esse experimento para a condição de SA de 1 metro no laboratório. O que foi feito no laboratório? Com SA mais ou menos, né, vocês colocaram uma fenda simples em algum lugar, o anteparo ficou a mais ou menos 1 metro. Quanto que é o D aqui? Para uma fonte seja um laser vermelho, né, tipo 0,5. E aqui uma abertura de 5, vou chutar. Tá? Então você tem um SA de 1 metro. Quanto é que ficou a fonte, por exemplo? Nada muito maior do que alguns centímetros, né? Da ordem de SF de algo como isso vocês usaram, tá bom? Só para vocês se situarem, o que vocês fizeram. Vocês colocaram uma fenda simples aqui, anteparo a 1 metro e a fonte a alguns centímetros. Agora, se você ter esse fenômeno, vocês vão pegar esse anteparo, vão chegar bem pertinho dele, com SA igual a 0. O que vai acontecer? O que vocês vão enxergar lá? O que vocês enxergaram foi aquele padrão, tá? Não foi isso que vocês enxergaram? Agora você imagina você chegando perto agora, com o anteparo. O que você vai obter? Você cola, pegar um papel vegetal, né? Você coloca a fenda, você gruda o papel vegetal e você olha para a luz ali. O que você vai enxergar? Com o seu olho colado também. Né? Nada? Claro que vai enxergar alguma coisa. Vai enxergar o tamanho do furo, não é? Vou fazer um gráfico aqui embaixo, ó. Vai ou não vai? Aí você vai agora se afasta um pouquinho aqui. Quando se afasta um pouquinho, por incrível que pareça, você vai enxergar isso aqui, ó. Essa primeira situação aqui, ó. SA diferente de 0 e pequeno. O que é o SA? Vocês lembram? Deixa eu mostrar a figurinha aqui em cima. SA é essa distância aqui, ó. É a distância do anteparo à fenda. Aí você vai fazendo cada vez mais, vai afastando, vai afastando, vai afastando. O que você enxerga? Um padrão como este, depois este, depois este, depois uma coisa como assim, e lá longe, com o seu SA da ordem de 1 metro, você vai enxergar aquilo lá. Qual que é a diferença de um para o outro? Ó, o título é assim, ó. Difração. Ou é Fresnel ou é Fraunhofer. Então, onde é que está Fresnel, onde é que está Fraunhofer aqui? A difração de Fraunhofer está aqui. E a difração de Fresnel está aqui. 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 E aqui. E a difração de Fraunhofer eu colocaria aqui somente. Por que é diferente isso aí? Você sabe? Consegue imaginar? Tem uma região aqui assim, que eu vou falar que aqui
as ondas que estão chegando no anteparo, elas são ondas esféricas. E tem uma outra região aqui, as ondas são planas. Só isso. Ondas esféricas são, aqui embaixo eu escrevi já, Fresnel. E ondas planas, Fraunhofer. E o problema de tudo isso é que você tem um orifício ali, imagina uma frente de onda chegando, então você tem uma superfície esférica. Então o padrão que você forma de interferências oriundo dessas mini fontes aqui é muito complexo. Tem várias delas, então tem vários máximos e mínimos. E aqui atrás não, são ondas planas. Só que no seu laboratório você não vai ver isso aqui com laser. Porque o laser está entrando lá com ondas planas, já está tudo plano já. Então se eu fizer uma geometria lá que você gera uma onda esférica, você pode ter essa difração de Fresnel.